Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo que eu não sei qual vai ser a frequência dele, porque eu queria um vídeo que eu pudesse gravar meio que sem roteiro e tal, e aí eu resolvi fazer este vídeo, que é, como vocês viram no título, um passadão pelas minhas leituras do último mês, que é outubro, e os livros que eu tô lendo agora e os livros que eu vou começar a ler daqui a pouquinho, já para vocês terem mais ou menos uma ideia de como, do que vem por aí no canal. Bom, se você é novo por aqui, o meu nome é Duda Saldanha, eu sou criadora de conteúdo, falo aqui de livros na internet, também tenho um canal sobre ilustração e papelaria. E bora pro vídeo. Bom, eu peguei aqui o meu Fable de colinha. Vou deixar o meu perfil aqui na descrição, caso você também tenha Fable e queira me seguir. Um mês de outubro, ele foi um mês que eu li bastante. Eu li 5 livros, o que é uma média grande pra mim. Mas foram leituras assim que elas começaram muito bem, mas elas tiveram uma decaída, assim, no decorrer da leitura, especialmente eu acho que 3 das 5 leituras aqui. Foi um mês meio fraquinho, assim, mas foi um mês que eu li bastante e que eu tô satisfeita com as histórias que eu li. Bom, para começar, eu comecei em setembro e terminei em outubro. Foi o primeiro livro que eu terminei, foi o Mentiras que Contamos, do Philippe Besson, que é publicado pela Astral Cultural, tem tradução da Débora Isidoro. Eu ouvi ele em audiobook, ele é um audiobook que está disponível no catálogo da Amazon, da Audible, né? Eu não lembro agora se é para compra ou se está disponível no catálogo normal mesmo. Eu vou colocar aqui na tela a informação. Mas é um audiobook muito, muito bom. É muito bem narrado. Eu gostei muito, muito do narrador. Só esqueci o nome dele agora. Mas é um cara, né, que narra, obviamente. Tiago Torres. Ele é muito bom. E se você tá aqui no Booktube há bastante tempo, ou pelo menos nesse último ano, assim, ele é um livro super hypado, com razão, porque ele é um livro bem, bem bom, assim, ele é um livro bem interessante. Ele é sobre um cara, o Philip. A gente não sabe se o livro ele é autobiográfico, se ele é uma ficção autobiográfica, mas o importante é que o personagem principal ele tem o mesmo nome que o autor. E é basicamente ele contando a história dele para nós. E o livro ele é dividido em 3 partes, em 3 anos específicos. Então ele começa o livro falando, começa meio que no futuro, né? E aí ele volta para o passado, para quando ele conheceu um cara na escola, e aí ele começa a se envolver com esse cara, mas eles moram muito no interior da França, então ser gay é uma coisa muito, muito, muito mal vista ainda, porque ele se passa nos anos 80. E aí ele conta pra gente essa história de como eles se conheceram, até o momento em que eles se separam, e aí depois a gente tem ali um meio período em que ele reencontra alguém que faz lembrar dessa pessoa. Não sei se eu estou conseguindo explicar muito, porque porque esse livro ele é um livro muito rápido. E então qualquer pequena coisinha, eu sinto como se eu estivesse dando um spoiler do livro, sabe? E apesar de eu não me importar tanto com spoilers, eu sei que as pessoas se importam bastante, então isso é uma coisa que eu quero deixar bem seguro aqui no canal. Mas ele
Em suma, ele é um livro bem simples, ele tem uma premissa muito simples. A gente está com esse personagem num momento futuro, que seria o nosso presente, e aí acontece alguma coisa que leva ele para o passado e ele vai contar toda essa história do passado, e aí depois essas timelines elas se encontram. E é uma grande história de gay triste. O que tá tudo bem. O livro começou muito forte para mim, depois ele deu uma dificultada e aí ele terminou num 3 estrelas e meia, mas o meu problema principal é que eu gostei muito do personagem principal, gostei muito do protagonista, mas eu não gostei do interesse amoroso. Então, foi como se eu não me importasse muito com ele, ou como se eu realmente não queria saber o que estava acontecendo na vida dele. Eu realmente não queria, não, todo tempo eu ficava com aquele pensamento de tipo, ai, tudo bem, foi um dos seus primeiros amores, mas que bom que você se livrou desse encosto, né? Porque ele não é uma pessoa muito legal, ele não é uma pessoa muito aberta e eu sei que existe todo o peso da história se passar nos anos 80 na França, então eu sei que o fato dele ser uma pessoa muito fechada tem muito a ver com o fato dele estar no armário, né? Porque eles não têm muita outra opção além de estar no armário, né? Porque não é seguro para eles estar fora do armário. Só que eu acho que existe uma linha entre você ser fechado porque você está se protegendo e você ser fechado porque você realmente não tem uma personalidade de deixar as pessoas entrarem. Então isso para mim, isso dificulta com que eu me importe muito, assim. Até porque a gente está sabendo da história do ponto de vista da pessoa que estava querendo entrar. E eu acabo sentindo muita empatia por essa pessoa que está querendo entrar, mas que não consegue, então eu acabo pegando raiva do outro cara. Então, assim, foi uma história que eu não consegui aproveitar muito. Eu entendo por que o hype existe, porque a escrita do Felipe é muito boa. O cenário que ele constrói é muito bom, então eu me sinto naquele lugar exatamente onde ele está me contando. Mas é isso, no final das contas isso não foi o suficiente para me emocionar ou para fazer com que esse livro seja um grandíssimo favorito do ano. Então para mim ele ficou ali nos 3 estrelas e meia. Em seguida, eu terminei uma das leituras mais legais do ano, que foi O Alienista, do Machado de Assis, que eu li nessa edição bonitinha da Antofágica. Eu amo essa edição, ela é ilustrada pelo Portinari e ela tem textos de apoio que são incríveis, né? Como sempre. Enfim, se você não conhece essa história, eu li essa história em outras 2 oportunidades. Eu li na escola e amei, li uma outra vez quando essa edição saiu, não lembro de que ano que ela é, mas é o livro de número 2019. Li outra vez em 2019, estou lendo agora em 2025, terminei de ler agora em 2025, porque é uma história que eu amo e ela é super rapidinha de ler, mas eu amo. Bom, se você não sabe do que essa história se trata, ela conta a história do Simão Bacamarte. Ele é um médico, ele acabou de voltar ao Brasil de Portugal, ele é um alienista, ele é um médico dedicado às dores da mente das pessoas, e aí ele volta a Itaguaí, que é a cidade dele, que fica no interior do Rio de Janeiro, mais ou menos 1 hora ali da capital. E em Rio de Janeiro ele inaugura uma casa que
Eles chamam aqui, obviamente que essa não é a nomenclatura correta nos dias de hoje, mas é que ele chama de uma casa de loucos. E aí ele começa a internar todas as pessoas que ele considera que não estejam boas da mente, de acordo com um critério que só ele entende. E aí as pessoas em Itaguaí começam a ficar desesperadas porque elas não sabem mais para onde correr, elas não sabem como agir, elas não sabem o que, que vai ser um gatilho para o doutor mandar eles para a Casa Verde, o que cria uma atmosfera muito engraçada nesse livro. E às vezes você concorda com o médico, às vezes você não concorda, e ele tem um twist, assim, ele tem uma virada de chave ali do meio para o final do livro, tem uma virada de chave, e depois tem uma outra virada de chave, e você termina o livro questionando a sua própria sanidade. É um livro que eu amei a primeira vez que eu li, eu amei quando eu reli e eu continuo amando. Eu perdi o fio da meada porque acabou a energia em casa, mas enfim, eu acho que eu já tinha terminado de falar tudo que eu queria falar. 5 estrelas, com certeza, favorito, um dos favoritos do ano. Eu adoro ler Machado de novo. Eu já li quando eu era menor, né, porque eu estudei numa escola que a gente precisava ler todos esses livros sempre, o tempo inteiro, o que para muita gente era um martírio, mas para mim era muito bom, então fico muito feliz de ter tido contato com essa história. Mal posso esperar para voltar para essa história daqui a 5 anos, porque aparentemente é o tempo que eu levo entre uma leitura e outra desse livro. Aí terminei também mais uma leitura de audiobook, que foi Os Fantasmas na Bahia Looking Glass, da Catriona Ward. Ela é a mesma autora de Última Casa na Rua Needless, eu acho. A Bahia Looking Glass foi o meu primeiro contato com a autora, muito embora eu tenha Looking Glass no Kindle, mas eu ainda não li. Muita gente me falou para eu começar por Rua Needless, mas eu acabei começando pela Bahia Looking Glass porque estava disponível na Audible e eu queria um audiobook para ouvir enquanto eu trabalhava. Sendo muitíssimo sincera, eu não sei se eu consigo explicar do que é esse livro, mas eu vou tentar. Bom, a gente conhece essa história da perspectiva para começar, da perspectiva do Wilder. Ele chega numa casinha, numa cabana de verão, que os pais dele têm na costa do Maine, nos Estados Unidos. A cabana não era deles, era de um tio do Wilder. E eles meio que herdaram essa cabana, então eles vão pra lá pra passar um determinado verão. E aí, quando ele chega lá, ele é uma criança meio tímida, assim, um adolescente meio tímido e tal. Se eu não me engano, ele tem também algumas deformações, assim, no rosto que fazem ele ficar super inseguro e que fazem as pessoas se afastarem um pouco dele. Mas ele acaba fazendo 2 amigos, a Harper e o Nat, Nat de Nathaniel, e eles criam essa amizade, eles meio que se ajudam ali emocionalmente, porque o Nat, ele vem de uma família um pouco confusa, o pai dele é meio afastado, a gente entende que tem um negócio assim, uma coisa meio... não perguntamos sobre a família do Nat, não perguntamos sobre a casa do Nat. A Harper também, ela não se dá tanto bem com a família, então eles meio que têm aquele ambiente de chosen family, sabe? Da família que a gente escolhe. E aí, enquanto eles estão lá vivendo um romancinho de adolescente aqui e ali, eles também começam a
entrar em contato também com a história de um serial killer que aterrorizava a Bahia onde eles estão, que é a Baía do Sussurro. Então a gente tem essas duas histórias em paralelo. A gente tem a história do serial killer e a gente tem a história, essa história de amizade. E aí quem tá contando pra gente essa história é um Wilder do futuro, porque ele virou um escritor e meio que o que ele tá contando pra gente é um livro que ele... É como se fosse um grande desabafo para ele fechar essa história, porque a gente entende que alguma coisa aconteceu e que aquilo tá corroendo ele e ele precisa contar, ele precisa botar aquilo para fora de algum jeito. O grande quê da história, porque de sinopse é meio que só isso que eu posso contar para vocês, porque senão eu vou estar entregando muita coisa que é muito mais legal descobrir lendo. Mas o grande quê dessa história é que a Catriona, ela é uma autora muito boa de horror e suspense, porque essa história ela te deixa num limbo assim que você não sabe o que é real, você não sabe o que é meio sobrenatural. Então tem uma coisinha também de realismo mágico. Então esse é o grande quê do livro. A grande coisa que te faz querer saber o que acontece em seguida. E a gente acompanha um pouco da história do Wilder a partir desse verão que ele vai para o Maine. E aí a gente aprende o que acontece quando ele vai para a faculdade. E aí ele promete com a Harper e o Ned que eles não vão se separar, mas aí acontecem algumas coisas e aí eles acabam se separando. Enfim, tem todo um mistério que envolve essa amizade. E também esse lugar que já estava assombrado por esse serial killer que ficou muito tempo sem fazer nada. E aí um dia os amigos eles acham que eles encontraram uma pista de que o serial killer estava atacando de novo. Essa foi uma história que ela começou muito forte e ela tem ali no meio uma coisa que acontece que acabou me perdendo um pouco, até porque eu estava ouvindo audiobook, né? Eu não estava lendo o livro físico ou o e-book, não estava lendo as palavras, eu estava ouvindo as palavras. E aí isso me perdeu um pouco, e aí depois eu voltei, e aí depois me perdeu um pouco, e aí ficou um pouco naquelas. E aí eu acabei dando 4 estrelas para a leitura, porque no final das contas, quando o livro terminou, é uma história que eu continuei pensando nela. Eu continuo pensando nela até agora. Eu fui procurar o que várias pessoas estavam falando na internet. Procurei outras resenhas também para ver o que as pessoas estavam falando. E fiquei ainda mais empolgada para ler outros livros da autora. Então, com certeza, eu vou pegar o livro da Rua Needless muito em breve. Se não... esse ano ainda, provavelmente no comecinho do ano que vem, com certeza. Hidratem-se, meninas. A minha penúltima leitura de outubro foi mais um livro nacional. Eu peguei para ler o e-book de Para Não Acabar Tão Cedo, da Clarice Freire. Eu já conhecia a Clarice Freire de nome. Quem está aqui no Booktube há muito tempo sabe que ela já era uma autora hypada de muito tempo. Eu acho que em 2015 foi quando ela lançou o Pó de Lua. É Pó de Lua? Eu acho que é Pó de Lua. Então, eu já conhecia ela de nome, mas eu resolvi pegar essa leitura porque eu vi o Lucas Barros falando dela. O Lucas é uma pessoa que eu gosto muito de saber a opinião de livros, porque a gente tem um gosto pessoal bem parecido, um gosto de leitura bem parecido. E com esse livro não foi diferente. Foi um livro que eu amei. Eu acabei gostando menos do que eu achei que eu ia gostar, porque eu fui para ele com muita expectativa e eu devia saber que, né, isso é a perdição de algumas leituras, mas é uma leitura incrível de qualquer jeito. A história em si, ela é bem simples. Ela é sobre 2 irmãs que um dia, elas são 2 senhoras já, e aí um dia elas acordam e elas estão mais jovens. E aí uma dessas irmãs adora o fato dela
estar mais jovem, então ela levanta da cama e ela vai fazer várias coisas, ela não se importa de que aquilo é estranho, ela só vai viver a vida dela. E isso também tem muito a ver com o fato de que nesses últimos anos de vida que ela estava tendo, ela estava de cama, então ela não tinha mais forças para levantar, ela não conseguia mais fazer as coisas sozinha dentro de casa, ela dependia da irmã para ajudar ela a fazer as coisas, para levar ela para os lugares na cadeira de rodas, enfim. Ela já estava se sentindo muito sufocada em si mesma e condenada basicamente a ficar naquele lugar para sempre. Então ela aproveitou que estava mais jovem, com um corpo de jovem e cabeça de senhora e resolveu sair pela porta da frente e viver a vida. E enquanto isso, a irmã mais velha, ela se sentiu muito... Isso não é uma coisa dita no livro, mas a minha interpretação pessoal é que ela se sentiu muito pressionada a viver, basicamente. Então ela já estava num estado muito confortável, ela já tinha vivido a vida dela, ela já tinha tido um marido, tinha tido um filho, ela tinha uma neta. Então ela basicamente já tinha aceitado que ela já tinha vivido todas as caixinhas da vida, sabe? Então ela se viu pressionada a fazer alguma coisa. E ela também se viu muito confusa, porque eu não consigo nem imaginar como seria essa situação, né? Então, foi muito interessante essa história, não só por causa disso, pela opinião diferente que as duas irmãs tinham, mas também porque a história ela é narrada pelo tempo. O tempo, entidade. É como em A Menina que Roubava Livros, que quem narra a história é a morte. E eu sempre gosto de narradores inusitados, assim. Eu sempre gosto de histórias que são contadas de um jeito inusitado. E essa não foi diferente. Eu amei. Se eu não me engano, a gente acompanha as duas pelo decorrer de um dia inteiro, em que elas estão com a cabeça de senhoras e o corpo jovem. É muito engraçado às vezes, é muito triste às vezes, é muito legal também como o tempo conta essa história, porque ele conta sobre a relação dele com as duas mulheres de um jeito muito bonito. Ele fala como se o fato da primeira irmã, que está na cadeira de rodas, ter basicamente desistido de levantar e fazer as coisas e dar a entender de que foi por isso que os músculos dela deram uma desistida e tal, e aí foi ficando mais difícil dela se movimentar porque ela não queria fazer as coisas, e aí dá a entender, o tempo dá a entender de que ela desistiu dele, assim, e ele conta isso de um jeito que você sente como ele ficou magoado de ter sido deixado para trás e de ter perdido uma amiga, né? Ele fala, perdi minha amiga porque ela queria fazer várias coisas comigo e de repente ela não queria fazer nada. E eu achei isso lindo. E em contrapartida, a história também se passa em Recife, uma cidade onde eu já morei. Então tinham várias referências que eu tinha, mesmo tendo morado lá muito pequenininha, acabou me deixando com saudade da cidade. Então, muito embora o livro tenha me perdido em algum momento, porque ele acabou ficando um pouquinho repetitivo, assim, as conversas delas duas, uma com a outra, claro, acabaram ficando um pouco repetitivas. No final ele tem um acontecimento grande, né, porque a gente fica se perguntando o que vai acontecer, né, elas vão ficar jovens para sempre, ou elas vão acordar no dia seguinte senhoras de novo, o que vai acontecer. Então no final a gente meio que tem essa resposta, mas não tem ao mesmo tempo. E é um desfecho assim muito forte, muito legal, assim, muito bem escrito. É um livro no geral muito bem escrito
E eu acho que é isso, eu acho que o livro ele só me perdeu um pouco nos diálogos, assim. Não nos diálogos do tempo com a gente, mas nos diálogos entre elas. Eu acho que se tivesse sido um pouquinho menor, a leitura teria sido um pouco mais fluida e eu teria dado 5 estrelas com certeza, mas eu acabei dando, eu acho que 4 estrelas. O que tá ótimo, né? Um livro com 4 estrelas é um livro que é muito, muito bom e eu recomendo essa leitura para todo mundo, assim, porque é uma leitura muito bonita. E é uma leitura muito que te coloca para pensar. Eu acho que é isso, assim, é uma leitura que te deixa muito pensativa. E o último livro do mês, que não foi muito bem um livro, foi um mangá. Foi o volume 3 de Sakura, nessa edição especial que o mangá mesmo, ele tem 24 volumes, né? O último volume é o volume 24, eu tenho ele aqui, tá bem velho. Mas, pelo que eu entendi, essa edição especial, ela tem só 12 volumes. Esse daqui é o terceiro volume, então ele, teoricamente, tem os mangás 3 e 4. Não, tem os mangás 5 e 6. E eu tenho os outros dois, e eu peguei esse daqui na edição especial do Café da Sakura. Essa é a capa original. E aí o Café da Sakura aqui em São Paulo, na Liberdade, tem uma edição especial. Pelo que eu entendi, essa edição é exclusiva do Café daqui de São Paulo. Você só pode comprar aqui no Café em São Paulo. Eu acho que tem edições exclusivas de todos os cafés da Sakura que existem no mundo. Pelo que eu entendi, não tenho certeza. Não sei se eu posso falar muito sobre ele, porque, enfim, ele é o terceiro volume do mangá, né? Se você já assistiu o anime, a gente tá aqui... a professora Mizuki acabou de aparecer, então se você, quem sabe, sabe. E se você, enfim, não conhece a história, é sobre essa menina Sakura. Ela, um dia na casa dela, ela derruba um livro e com isso ela libera várias cartas Clow pelo mundo, pelo Japão. Eu acho que é só pelo Japão, eu imagino que seja só pelo Japão. E ela tem que basicamente virar uma Card Captor e correr atrás. Basicamente é isso, assim. Não sei se pra quem não conhece o anime, se as pessoas se interessam muito. Ele é um pouquinho problemático, ele tem uns relacionamentos ali entre professor e aluna, que... E ele é um mangá bem antigo, assim. Então ele já foi problematizado e reproblematizado e vai continuar sendo problematizado por muito tempo. E o que eu acho ótimo, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas é o meu mangá favorito e eu tô relendo nessa edição especial. Já faz um tempinho, mas eu preciso ir no Café da Liberdade, preciso fazer esse sacrifício de ir no café para comprar pelo menos mais 2 volumes para eu conseguir ler. Enfim. Bom, e para finalizar este vídeo, que já está mais longo do que eu imaginei que estaria, eu vou mostrar para vocês o que eu estou lendo neste momento. Bom, eu já comecei, eu vou começar do que eu comecei primeiro. Estou lendo Cidade nas Nuvens, esse querido calhamaço. A gente tá em 30%. Eu digo a gente porque estou lendo com a minha esposa. A gente lê um pouquinho antes de dormir sempre. A gente lê vários livros juntos e a nossa ideia é terminar esse livro este mês pra gente pegar outro que vai ser ou Atmosfera ou We Can Do Hard Things, da Glennon Doyle, com a Abby Wambach e com a Amanda Doyle. Tô amando. Anthony Doerr, não tem erro. Perfeito. É um dos livros favoritos do GF também, então tô animada para terminar de ler e conversar com ele sobre esse livro. Estou lendo também Catabasis ou Catabasis. Quero fazer um vídeo sobre ele aqui pro canal, então vem aí essa leitura, esse conteúdo. Tô em quase 50%, eu acho que o Fable estava me mostrando 48% ontem. Estou marcando várias coisas e estou lendo ele bem aos pouquinhos para saboreá-lo e para conseguir anotar com calma, e porque eu adoro ler um livro com calma, o que é basicamente a minha vida inteira, mas esse daqui principalmente porque ele é a primeira fantasia que eu leio
depois de Fúria Vermelha, que eu estou relendo com minha esposa também. Já estamos na segunda trilogia, mas isso é conteúdo para um próximo vídeo. Também comecei a ler Casas Estranhas 2, que eu ganhei da Intrínseca. O Catabacis eu também ganhei da Intrínseca. Comecei a ler Casas Estranhas 2. Eu amei o primeiro. Eu sei que divide muita opinião, mas eu amei o primeiro. Quando a Intrínseca me mandou o segundo, eu já comecei a ler imediatamente. O primeiro livro, a gente acompanha a história de duas casas. Nesse daqui são 11 capítulos, cada capítulo é uma casa. Tô gostando muito mais do que eu gostei do que o primeiro. Tô gostando muito mais do que o primeiro, embora o primeiro também seja muito, muito bom. Estou prevendo uns 5 estrelas para este aqui. Quero começar a ler em breve Os Três Desejos de Eugênio, do Vitor. O Vitor, ele é um grande amigo meu. Eu tenho todos os livros dele aqui. Tô animada para terminar Eugênio e colocar ele aqui com os irmãozinhos. Enfim, não sei muito bem do que se trata. Eu acho que é um boy que faz uma lista de desejos de ano novo e é isso. E vamos ver o que vem por aí. E também queria mostrar que estou lendo muito, muito, muito aos pouquinhos, também saboreando o livro da Trixie e da Katia, que são duas drag queens que eu adoro. Essa edição, ela é autografada. Eu comprei numa livraria lá em St. Louis, no Missouri, que é da onde a minha esposa é. Então, quando ela ainda morava nos Estados Unidos, eu ia muito pra lá e era uma das nossas livrarias favoritas. Comprei lá, eles têm muito essa cultura, né, de edições autografadas nas livrarias. Estou lendo aos pouquinhos, porque eu acho elas muito engraçadas. O primeiro livro delas eu li em audiobook. Fiquei muito feliz quando eu achei essa cópia autografada, então eu tive que comprar. E não tem muito o que dizer. Trixie e Katia basicamente ensinando você a ser uma girl boss. Enfim, é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preciso voltar a falar melhor assim de livros, porque faz muito, muito tempo que eu não faço esse tipo de conteúdo falado, né? Então, às vezes, eu não sei muito como explicar as histórias. Então, vocês me perdoem se alguma sinopse, se alguma resenha acabou ficando um pouco confusa. Mas eu acho que o único jeito de melhorar é fazendo mesmo, né? Então, é isso, o primeiro passo está dado. Não sei se esse vídeo vai acontecer em novembro, porque eu não sei se eu vou ler livros o suficiente para novembro, mas talvez eu faça esse combo de o que li e o que estou lendo, então talvez dê certo assim, desse jeito. Mas me deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros. Quero muito saber a opinião de vocês, quero muito conversar mais sobre livros com vocês. Eu acho que esse é o propósito de todo esse projeto. Me conta se tem algum livro que você queira uma resenha específica. E não esquece de dar like nesse vídeo, de deixar um comentário, de curtir, porque isso me ajuda muito, muito, muito a encontrar outras pessoas assim como a gente. E eu vejo vocês no próximo vídeo.